Bom, hoje vamos falar um pouco sobre construção com régua e compasso. Então vamos aqui compartilhar a tela. E então vamos primeiro lembrar alguns fatos sobre isso da história, tá? Então esse é um problema que já se interessava os gregos da antiguidade, tá? E quando eu me refiro na antiguidade, eu estou me falando a antiguidade é um período longo, né, que vai de mais ou menos tem mais ou menos 5.000 anos isso, e vai até ela vai até a queda do Império Romano. E isso se deu em 476 depois de Cristo. Tá? Então esse é o período que é considerado antiguidade, e foi durante esse período que aí apareceram as primeiras religiões politeístas, os primeiros sinais de civilização, digamos assim, as primeiras moedas, tal. Então é nesse período, né, que os gregos, como eu comentei, os gregos eles se interessam por construções com régua e compasso. E para vocês terem uma ideia, foi, por exemplo, Platão, se deve a ele, uma frase que dizia que a reta e o círculo eram as únicas figuras geométricas perfeitas. Tá? Platão viveu mais ou menos, não sei se isso é preciso, mas mais ou menos de 427 a 348 antes de Cristo. Tá? Então, então é dele algo nesse sentido, de que o círculo e a reta eram as únicas figuras geométricas perfeitas. No sentido de que, por exemplo, essa perfeição ela está somente no cérebro humano, tá? Porque a reta, por exemplo, ela não tem espessura, né? E ela liga dois pontos que não existem. A gente só faz uma, quando a gente tenta idealizar isso, ou seja, tenta transformar essa ideia que está em nossas cabeças, né? A gente acaba comprometendo um pouco a pureza dessa ideia, tá? Então os geômetras dessa época aí, na antiguidade, eles davam importância às construções possíveis com régua e compasso, tá? Então, deixa eu só tomar nota aqui. Com esses instrumentos, com a régua e o compasso, podemos construir, por exemplo, a mediatriz de um segmento, a bissetriz de um ângulo, por exemplo, ou, por exemplo, retas paralelas a uma reta dada. Retas paralelas. Retas paralelas a uma reta dada. Bom, então, eles davam importância a os geômetras, né, eles davam importância a esse tipo de construção, as construções
possíveis, né, com regra e compasso, e haviam 3 problemas que não foram resolvidos, apesar da grande habilidade que eles tinham para fazer isso, tá? Então, vou escrever aqui 3 problemas não foram resolvidos utilizando regra e compasso. Vamos escrever de outra forma. 3 problemas não foram possíveis. Vamos escrever assim primeiramente. Não conseguiram resolver 3, apesar da habilidade, eles não conseguiram resolver 3 problemas que eram feitos para utilizar regra e compasso. Não está bem da forma como eu gostaria. Não conseguiram resolver 3 problemas. Vou escrever só assim, tá? Assim fica mais simples. Não conseguiram resolver 3 problemas. Vamos ser mais simples aqui. Então, como eu comentei, eles tinham uma desconfiança de que esses problemas não eram possíveis de resolver, tá? Os problemas, vamos dizer quem eram esses problemas, eles são conhecidos assim. Um deles é a duplicação do cubo. A duplicação do cubo era... O que vinha a ser esse problema? Era construir um cubo. Aqui eu vou descrever o que era esse problema. Construir um cubo cujo volume é o dobro de um cubo dado. É o dobro de um cubo dado. Esse é um dos problemas. O segundo problema, também não foi possível resolver, é conhecido como a trissecção do ângulo. A trissecção do ângulo. O que vem a ser isso? Dividir um ângulo qualquer. Um ângulo qualquer. Em 3 ângulos iguais. Então, a trissecção do ângulo significava dividir um ângulo qualquer em 3 ângulos iguais. Bom, e, por último, o último problema era construir um quadrado, é a quadratura do círculo. Vamos escrever primeiro como é conhecido, a quadratura do círculo. A quadratura do círculo. O que vinha a ser? Construir um quadrado. Construir um quadrado cuja área é igual à área de um círculo dado. De um círculo dado. Bom, no decorrer da nossa conversa, ficará claro assim, como que deveria ser feita essa construção. Na hora que eu for provar a inviabilidade disso, vai ficar claro o que significa, por exemplo, construir o quadrado com regra e compasso. Então, só para ter uma ideia, por exemplo, nesse caso desse problema que eu acabei de citar, você pode pensar assim, você já tem o círculo, já está dado, tem uma determinada área. Então, eu quero construir um quadrado. Para construir um quadrado, eu preciso de dar o lado. Então, e esse lado vai me determinar se esse quadrado aí, a área dele
é igual à área de um círculo, tá? Então, para isso, eu tenho que fazer uma boa escolha do lado desse quadrado para que dê a área do círculo dado. Então, como eu comentei, eles tinham uma ideia, né, de que parece que era impossível, né, pelos dados que temos, né, da época, e uma ideia de que era impossível a solução desses problemas, só que eles não tinham as ferramentas algébricas que temos hoje, né? Eu vou comentar isso aqui. Não possuíam as ferramentas algébricas que temos hoje. E, veja bem, o que a gente vai fazer aqui, então, para poder mostrar que esses problemas não são solúveis com régua e compasso, não será usando régua e compasso, tá? Ou seja, o que a gente vai fazer e que eles não conseguiam fazer na época é meio que um dicionário que vai colocar os problemas que estão aqui nesse ambiente geométrico, tá? Vai poder colocar o problema num outro contexto algébrico. E aí, com as informações obtidas aqui, então os problemas vão aparecer aqui de uma outra forma, tá? E aí você obtém a informação que você queria de volta no contexto geométrico. Tá? Então, a gente então vai fazer essa ponte aí, vamos escrever aqui, álgebra entre álgebra e geometria, tá? Para poder resolver esse problema. Então, vamos colocar, deixar um pouquinho mais preciso o que significa algumas palavras que a gente vai usar, como, por exemplo, pontos construtíveis com régua e compasso, tá? Então, durante o decorrer dessa conversa, eu vou considerar o plano afim euclidiano, que a gente denota com R2, tá? E ele tem um referencial, a gente que sabe que ele tem um referencial ortogonal. Ortogonal. Bom, vou colocar aqui, a gente vai considerar com referencial ortogonal, então vamos denotar esse referencial OX, Y, tá? Que são os eixos ortogonais. Bom, então veja, quando eu faço isso, eu já estou aqui, quando eu faço essa primeira leitura do plano, eu já estou aí, já começamos a passar da geometria para a álgebra. Então, começamos a passar da geometria para a álgebra. O que eu quero dizer? Porque agora, por exemplo, um ponto ele passará a ser denotado assim, pelas coordenadas dele. Isso é um ponto. Então, para uma pessoa para uma pessoa que consegue elaborar essa ideia do plano afim, né? Então ela passa a pensar que os pontos são dessa forma. Então, só que para construir pontos, então temos esse contexto, tá? Só que para poder construir pontos nesse contexto, a gente precisa começar com um conjunto de pontos dados. Isso já vai ficar claro daqui a pouco. Vamos começar com um conjunto P0 de pontos previamente dados. Esse conjunto P0 eu estou considerando dentro do R2, tá?
já falo um pouquinho mais sobre ele. Deixa eu, por exemplo, dar um exemplo para se ter ideia do que estamos querendo fazer. Por exemplo, tá? Digamos que você queira construir o ponto médio de um segmento. Bom, para construir o ponto médio de um segmento, você precisa de dizer quem é o segmento. Então, eu preciso de dar 2 pontos, tá? Para poder dizer quem é esse segmento. Então, o meu P0 aí, eu posso considerar, nesse caso, como sendo esses 2 pontos, P1 e P2. Inclusive, se P0 for só esses pontos, a gente pode estabelecer que essa vai ser a unidade de medida, ou seja, a distância entre esses 2 pontos. Tá? E agora, nesse momento, vamos então estabelecer quais são as operações ditas elementares. Então, operações elementares que permitem construir com regra e compasso. Operações elementares que permitem construir com regra e compasso. Um ponto M a partir de P0. Então, um ponto M a partir de P0. Bom, então, que operações são essas? A primeira operação bom, talvez eu necessite depois de me referir a essas operações, operação 1. Então, eu vou chamar de traçar uma reta passando por 2 pontos de P0. Essa é a primeira operação. Traçar uma reta passando por 2 pontos de P0. Passando por 2 pontos de P0. Operação 2. Traçar um círculo. Traçar um círculo cujo centro é um ponto de P0, é um ponto de P0 e cujo raio é a distância de 2 pontos de P0. É a distância de 2 pontos de P0. Então, por isso, aqui fica claro que a gente precisa de 2 pontos para passar uma reta. Tá? Então, o conjunto lá que a gente inicia para construir alguma coisa tem que ter pelo menos 2 pontos. E para construir um círculo, mesma coisa, porque eu vou precisar da distância de 2 pontos para determinar o raio. E preciso só de um ponto depois para construir esse círculo. Então, isso são as operações elementares. E agora eu vou dizer o que é um ponto construtível. Tá? Então, vamos escrever aqui o que é um ponto construtível. Mas antes, deixa eu falar um pouquinho mais de P0, né, que eu fiquei de falar. Então, seja P0 um subconjunto finito. Subconjunto finito de R2, que contém ao menos 2 elementos. Contém ao menos
dois elementos. Bom, então eu vou dizer um ponto M de R2. Agora vamos dizer o que é um ponto construtível, né? Um ponto M de R2, ponto M pertencente ao R2, é chamado de construtível, com régua e compasso, com régua e compasso, a partir de P0, a partir de P0, se existe uma sequência de pontos de R2, ponto M de R2 é chamado de construtível com recompasso a partir de P0, se existe uma sequência de pontos de R2 que termina em M, termina em M, dois pontos. Deixa eu só denotar essa sequência. M1, M2, Mn igual a M. Tal que para todo I entre 1 e N, MI é um ponto de intersecção nas seguintes situações. Ou de duas retas, ou de uma reta em um círculo, e ou de dois círculos. Bom, deixa eu falar um pouquinho sobre essas retas, tá? Então, vou colocar como observação isso. Então, a observação. Estas retas são obtidas a partir da ajuda do conjunto, chama EI igual a P0, M1 até... Opa, tá errado. Aqui é M1 até MI menos 1. Então, essas retas são obtidas a partir do conjunto EI da forma seguinte. Cada reta passa por dois pontos distintos de EI. Cada reta passa por dois pontos distintos de EI. Bom, uma tal reta a gente vai chamar de reta construtível. Então, uma tal reta é dita construtível. E agora, cada círculo, mesmo vale para o círculo,
é centro de um ponto de EI. Cada círculo é centro de um ponto de EI. E tem como raio a distância entre dois pontos de EI. A distância entre dois pontos de EI. Esse círculo é dito círculo construtivo, tá? Será chamado de círculo construtivo. O círculo é dito círculo construtível. Círculo construtível. Então, temos aí já alguma nomenclatura, algumas definições para a gente ir para a próxima aula. Tá? Então, vamos encerrar essa hoje, tá? E vamos ir para o próximo vídeo, então.